Paz do Senhor, igreja, sejam bem-vindos todos que estão aqui online com a gente. Irmãos, vão compartilhando aí para a gente encher essa sala online hoje, amém? Vamos louvar ao Senhor e vamos aprender mais da palavra. Então, vamos iniciar aqui este culto com uma oração. Fiquem à vontade, irmãos, fale com o Senhor, abra o seu coração ao Senhor, peça a Ele aquilo que está no seu coração, porque passamos agora por um momento difícil, e o único que pode resolver qualquer causa se chama Jesus Cristo, amém? Vamos adorar, louvar e bendizer a Ele. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por termos essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, Senhor, mesmo que em pequenas pessoas, para louvar, adorar e bendizer o teu santo nome, Senhor. Faça-se presente, Pai, na casa de cada irmão, na casa daquele que também, de repente, passou ali no feed de notícias da sua página do Facebook e acabou vendo aqui, Senhor, a gente aqui ministrando, louvando e adorando a Ti. Que essa pessoa também possa, Senhor, ser tocada por Ti, ó Deus. Fala conosco, Senhor, e que nós possamos entregar o que temos de melhor para o Senhor, para que o Teu nome seja exaltado e bendito, Pai. Usa-nos, Senhor, de maneira poderosa aqui nesta noite, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Usa-nos através dos louvores e que possamos ouvir a Tua palavra. No nome do Senhor Jesus te agradecemos. Amém. Queridos, passamos agora por um momento muito difícil, mas o que temos ainda é a prestação de louvor e adoração ao nosso Deus. Por isso, eu quero pedir a você que entregue o seu melhor aí dentro da sua casa, porque a palavra de Deus diz que quando estivermos reunidos entre 2 ou 3, ali está o Espírito Santo do Senhor. Então eu quero que você adore ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, entregue o seu melhor. Amém? És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te
Senhor, seja exaltado para toda a eternidade. Como eu falei para os irmãos, o único nome que pode resolver qualquer causa, qualquer problema, qualquer dificuldade, é Jesus Cristo. E vamos prestar mais uma adoração a Ele, dizendo que o nome de Jesus é poderoso. Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime. O nome de Jesus, o nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito é o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Sublime é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito é o nome de Jesus. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Olá, meus irmãos, graça e paz seja com todos vocês. É bom estarmos juntos aqui nessa terça-feira, hoje, dia 5 de maio, celebrando o nome do Senhor. Como existe um tempo determinado para todas as coisas, não é a maneira que gostaríamos de estar. Gostaríamos de estar reunidos presencialmente, comungando dessa graça, desse amor de Deus sobre os nossos corações. Mas o tempo não nos é propício e Deus não perdeu o controle, apesar dessa circunstância vir sobre nós nesse tempo. Nós queremos nessa noite deleitar-nos na palavra de Deus, aquilo que Ele quer compartilhar ao nosso coração. Hoje começaremos o estudo da carta aos Romanos e tenho certeza que vai ser um tempo precioso para nós passarmos aqui meditando no que Deus tem para a sua igreja, para o seu povo. E uma das coisas que eu gostaria de salientar no começo desse estudo é que nós não somos pegos de surpresa nesse sentido da palavra de Deus. Por quê? Porque sabemos, confiamos que a verdade de Deus é a que transforma o nosso coração. Não importa como ele esteja, ao receber a palavra de Deus, com confiança, somos vivificados, somos santificados, somos avivados por este poder que vem da parte do Senhor. Acabamos de estudar o livro do Êxodo,
Deus falou muito conosco nesse livro. Deus trouxe aqui as suas referências, o que Deus fez no passado, como uma sombra do que viria no futuro. Deus trouxe edificação à nossa fé. Foi muito gostoso passarmos esse tempo estudando o Êxodo. Mas tenho certeza também que o Espírito Santo ministrará sobre o nosso coração na carta aos Romanos. Convido você a pegar a sua Bíblia, pegar o bloco de anotação, caneta. Se você tiver um lugar de apoio, faça isso. Tome nota de algumas coisas que vamos comentar aqui hoje, como vamos compartilhar aqui do texto das Sagradas Escrituras. E como é o começo desse estudo, hoje nós vamos estudar o capítulo de número 1. Capítulo de número 1, do versículo 1 ao versículo de número 12. É o que nós vamos estudar nessa primeira aula, se Deus assim nos permitir. Deixa a sua Bíblia aberta aí. Vai chegar um momento em que nós vamos ler versículo por versículo. Por enquanto, vamos meditar na passagem da Bíblia pausadamente para a gente compreender. Primeira coisa que eu gostaria de deixar aqui salientado nessa noite é que a Carta aos Romanos é um livro que transforma o mundo. Mas para transformar o mundo é necessário primeiro transformar quem? Pessoas. Porque a transformação do mundo vem através das pessoas. É certo que essa é a primeira coisa que nós gostaríamos de deixar aqui na abertura desse estudo. Para transformar o mundo, Deus quer transformar primeiro o nosso coração. Deus quer transformar pessoas. Então vamos começar com a citação de 4 homens de Deus que mudaram a história social da região onde eles estavam. E até hoje, os seus ensinamentos, baseados nas Escrituras, ecoam em muitas igrejas, em muitos corações, porque as verdades que compartilharam, conforme o entendimento da palavra de Deus, ainda são aplicados nos dias de hoje. E a primeira das pessoas que quero citar aqui hoje é o inglês John Stott. Esse homem foi um homem que foi transformado ao ler a carta aos Romanos. Com o ministério comprometido na causa do evangelismo, esse homem trouxe grande efeito ao longo do século XX sobre a igreja no Reino Unido, nos Estados Unidos e até nos países em desenvolvimento. E sabe o que ele diz? Existe uma relação de amor e ódio com a carta de Romanos. Não se assuste. Porque ela vai fazer o quê? Vai apresentar a causa dos prazeres e ao mesmo tempo, os dolorosos desafios da vida cristã. Olha o que ele escreve. Foi a exposição devastadora do pecado e da culpa universal do ser humano que Paulo faz em Romanos, do capítulo 1, do versículo 18, ao capítulo 3, do versículo 20, que me resgatou daquele tipo de evangelismo superficial, que se preocupava apenas com as necessidades percebidas das pessoas. Isso é uma declaração de John Stott. Mas, quase 500 anos antes dessas palavras, o apóstolo Paulo tocar o coração do evangelista Stott, Deus havia feito algo muito importante através da mesma carta com outro homem. E o nome deste homem é Martinho Lutero. Martinho Lutero foi um monge alemão que ele ensinava que para ser salvo, Deus exigia uma vida reta dos seres humanos. E esse entendimento fez com que ele crescesse odiando a Deus, mesmo sendo monge. Primeiro, por exigir aquilo que ele não podia fazer, aquilo que ele não podia dar. Depois, entregá-lo ao fracasso. Até que Lutero leu Romanos capítulo 1, versículo 17. Sabe o que está lá? A justiça de Deus. E a partir desse momento ele traz essa verdade. No Evangelho é revelada a retidão de Deus. Uma justiça que vem desde o início e é pela fé. Olha o que Lutero escreve. Eu labutei diligentemente e ansiosamente para compreender a palavra de Paulo. A expressão justiça de Deus atrancava o caminho
Pois eu interpretava com o sentido daquela justiça, por meio da qual Deus é justo e age justamente para punir o injusto. Apesar de ser um monge impecável, eu me postava diante de Deus como um pecador. Portanto, não amava um Deus justo e raivoso. Antes, o odiava e contra ele murmurava. Então, compreendi que a justiça de Deus é aquela pela qual, por graça e pura misericórdia, Ele nos justifica pelo quê? Pela fé. Por isso senti que renasci e atravessei as portas do paraíso. Lancei-me em seu interior. Se antes eu odiava a expressão, a justiça de Deus, passei agora a considerá-la a mais cara e reconfortante notícia. Por quê? Porque o Evangelho abriu os seus olhos. Porque o Evangelho adentrara o seu coração e agora traz entendimento que é de fato a justiça de Deus. Assim como Martinho Lutero, outro homem que marcou a sua vida através da carta aos Romanos, foi João Calvino. João Calvino é um francês e um dos pastores da Reforma. Ele ministrou em Genebra, na Suíça, falando sobre a carta aos Romanos. Ele disse assim: ela é a porta de entrada. A porta de entrada para todos os tesouros mais escondidos nas Escrituras. Portanto, o tema deste capítulo pode ser assim enunciado: a única justiça do homem é por meio da misericórdia de Deus em Cristo, o qual, oferecida pelo Evangelho, é apreendida pela fé. Deus não nos deixa aquém. Deus quer manifestar a sua graça salvadora através da sua justiça. Tanto Lutero quanto Calvino tiraram grande proveito dos escritos de um líder anterior da igreja. Esse homem é Agostinho. Ele é bispo de Hipona, um homem do 4º século. A mãe de Agostinho, ela era cristã, mas o seu filho deu as costas para a fé professada por ela. Ele buscava a verdade em outros lugares e decidiu viver como bem entendesse. Foi pai de uma criança fora do casamento, mas quando vivia em Milão, no entanto, ouviu a pregação de um bispo chamado Ambrósio, uma figura altaneira dessa igreja desse século, e descobriu-se incapaz de desvencilhar do que escutara. A palavra ficou ecoando no ouvido e no coração de Agostinho. E ele diz assim: o tumulto do meu coração me levou ao jardim, onde ninguém poderia interferir na luta ardente em que me envolvera comigo mesmo. Torcia-me e contorcia-me em minhas cadeias. De repente, ouvi uma voz, vinda da casa ao lado, entoando, como se pertencesse a um menino ou a menina, dizendo: pegue e leia, pegue e leia. Peguei o livro do apóstolo, a carta aos Romanos, abri e li em silêncio a primeira passagem que me saltou aos olhos, e nela estava escrito: nem orgias, nem bebedeiras, não em imoralidade sexual, em depravação, em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Não quis, nem precisei ler além disso. De imediato, com as últimas palavras da oração, foi como se o alívio de toda a ansiedade inundasse meu coração. Todas as sombras das dúvidas foram dissipadas. Está vendo o poder do Evangelho? Como ler o Evangelho, como praticar o Evangelho transforma o homem. Sabe por quê? Porque o Evangelho é uma carta de amor de Deus para com os homens. É uma carta que revela o amor e a justiça de Deus para com todos os homens. O livro de Romanos, eu quero fazer uma pergunta. O que o livro de Romanos tem que nos faz assim, capaz de nos transformar e nos moldar no transcorrer da história? O que esse livro tem? O que esse livro é capaz? A carta aos Romanos foi escrita aos irmãos que estavam em Roma por volta do ano 57 depois de Cristo.
E o interesse de Paulo ao escrever a carta aos Romanos, que é o Evangelho de Deus, Paulo queria que a igreja compreendesse esse Evangelho. Depois que eles vivenciassem o Evangelho, depois que eles conhecessem a gloriosa libertação que o Evangelho de Deus produz. Primeiro, compreender o Evangelho. Segundo, viver o Evangelho. E depois, desfrutar da libertação que essa palavra produz no homem. A igreja de Roma parecia ser uma igreja que sofria as tensões entre cristãos judeus e gentios. No entanto, Paulo, embora nunca tivesse visto pessoalmente esses irmãos, sabia do que mais eles precisavam ouvir, e não apenas eles, porque transcendem os tempos e chegam a nós. O que é que nós precisamos ouvir? O Evangelho. Como Lutero e Calvino apresentaram de maneira tão poderosa esse Evangelho de Deus, esse Evangelho de Deus é uma declaração da justiça divina. Essa era a mensagem de que a perfeição e a santidade de Deus são vistas na vida e na morte de Cristo Jesus, assim como essa perfeição nos é oferecida como um dom gratuito, através do quê? Através da morte e da ressurreição, pela vida e pela morte de Cristo Jesus. São verdades profundas, que trazem transformações profundas no nosso comportamento e principalmente no nosso caráter. É por isso que vale a pena debruçarmos nesse tempo e lermos a carta com muita paciência, perseverança, pedindo ao Senhor que esclareça nossa mente, para que não seja apenas conhecimento intelectual, mas conhecimento do poder de Deus para a nossa salvação. Devemos estar preparados para ter nosso coração e nossa vida moldado, transformado pelo dom da justiça de Deus, como aconteceu com tantos outros, e aqui já foi citado: Dom Stott, Martinho Lutero, João Calvino, Agostinho de Hipona e tantos outros no transcorrer da história que foram transformados porque fizeram o quê? Se debruçaram no Evangelho, no poder de Deus, que é a sua palavra, e que o Espírito Santo age de maneira poderosa por intermédio dela. Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 1, versículo 1 a seguir, nós vamos caminhar agora. Vamos fazer uma explanação do que é esse Evangelho. Primeiro eu quero que você continue entendendo uma coisa: a carta aos Romanos, ela é sobre o Evangelho. Você vai ouvir sobre o Evangelho. Segundo, a carta aos Romanos foi escrita por um homem cuja sua vida e cuja obra giraram em torno do quê? Do Evangelho. Terceiro, mostrando a diferença trazida e operada pelo Evangelho. E por último, do início ao fim, vai se falar inteiramente o que é esse Evangelho. Então vamos lá, o versículo 1 diz o seguinte. Olha aí na sua Bíblia para a gente acompanhar juntos. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Como acontece em todas as cartas na antiguidade, o escritor sempre vai começar se apresentando, e nesse caso é Paulo quem se apresenta. E a primeira coisa que a gente vê aqui é que ele é um cristão, mas a Bíblia o chama de servo de Jesus Cristo. O sentido literal da palavra servo em grego é doulos, e quer dizer escravo. A diferença entre escravo, dominado, para este escravo que é Paulo, é que Paulo é um escravo livre. Ele aceitara ser escravo de Cristo, sendo livre pelo poder que Cristo conquistou, salvando-nos da morte, salvando-nos da condenação. Paulo, como todo cristão, ele tem um mestre. Quem é o mestre de Paulo? O próprio Cristo.
é um homem que viveu debaixo da autoridade de Cristo. E eu paro aqui para fazer uma pergunta: Cristo tem sido a autoridade máxima da sua vida? Nós não gostamos de alguém regendo sobre nós. Geralmente as pessoas refutam qualquer tipo de autoridade sobre ela. Por quê? Porque a submissão para nós é um fardo. Nós não aceitamos estar submisso a ordens. Mas Paulo voluntariamente se submete ao governo e à vontade do Cristo, que outrora ele era perseguidor. Então, primeiro, ele se apresenta como servo de Jesus Cristo. Segundo, Paulo foi chamado para ser apóstolo. E eu gostaria de entender se nesse tempo os apóstolos que nós estamos encontrando vida fora têm essa mesma predisposição que o apóstolo Paulo teve. Primeiro, viver uma vida centrada no Evangelho de Jesus. Segundo, padecer as necessidades necessárias para que Cristo seja conhecido e gerado no coração dos homens. Terceiro, colocar o Senhor acima de todas as vontades, de todos os desejos e de todos os interesses. Paulo é chamado para ser apóstolo. E o sentido de apóstolo, do nome apóstolo, da palavra apóstolo, quer dizer enviado. Não se trata aqui que Paulo tenha escolhido ser apóstolo, e nem que ele tenha se candidatado para essa vocação. Paulo foi chamado. É importante a gente parar aqui que cada um de nós, na caminhada da vida, tem um chamado com Deus. O primeiro chamado que nós temos para com Deus é o chamado de sermos filhos. E depois de sermos proclamadores de boas novas, o que é as boas novas? O Evangelho. Paulo assumiu essa responsabilidade, ele assumiu esse chamado, e nós podemos dar a esse entendimento, a essa aceitação, a palavra comissionado. Paulo foi comissionado a fazer o quê? A instruir as pessoas a respeito do Cristo ressurreto. Nós não podemos esquecer de quem Paulo era: perseguidor de Cristo, perseguidor da igreja. Paulo era um fariseu, era zeloso pela prática do farisaísmo. Paulo foi muito bem ensinado. Mas há um detalhe: Cristo marcou um encontro com Paulo. E se você quiser mergulhar no entendimento de quem era Paulo e do seu encontro com Cristo, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 19, você vai entender que Cristo marcou o encontro com Paulo a caminho de Damasco para transformar a sua vida e para fazê-lo entender do que ele ia viver, do seu chamado, da sua comissão. Ele recebeu a autoridade para ensinar, não fora dos homens. Se você ler a carta aos Gálatas, Paulo vai dizer que não ficou junto com os apóstolos em Jerusalém. Você vai entender que Paulo, ele foi ter com os apóstolos em Jerusalém, no concílio do capítulo de Atos dos Apóstolos. Ele foi diretamente comissionado pelo Senhor e ensinado por Cristo. E o que ele escreve faz parte das Escrituras. O que se segue através da vida de Paulo são os ensinamentos da verdade, é a apresentação do Evangelho de Deus. Aí eu te faço uma pergunta: mas por que o Senhor chamou Paulo para ser seu apóstolo? Por que o Senhor chamou Paulo para ser o seu apóstolo? O Senhor separou um Paulo para que ele fosse levar o Evangelho de Deus aos gentios. Vamos ver de novo o versículo 1. Tudo que nós falamos até aqui agora, desde o momento que lemos o versículo 1, está nele mesmo. Olha lá: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser o quê? Apóstolo, foi comissionado, separado para fazer o quê? Para pregar, para propagar o Evangelho de Deus. A palavra traduzida para separado significa alguém que foi afastado, foi apartado, e por aí vai. Paulo, ele foi apartado para propagar o Evangelho.
para perseguir um único objetivo agora, primordial. Se antes o objetivo de Paulo era perseguir os cristãos, agora é ele levar o evangelho para os gentios, para que eles passassem a ser pequenos cristos, para que eles se tornassem cristãos também. E é por isso que ele se denomina que agora ele é escravo. Para isso ele será escravo uma vida inteira. Mas não vai ser um escravo triste, um escravo frustrado. Vamos ver alguns versículos para você ver como Paulo reagia. Apesar dele ser escravo agora de Cristo, escravo livre, ele não era triste. Olha o versículo 9 do que vai dizer. Folheia a sua Bíblia, capítulo 1 e versículo 9. Porque Deus, a quem eu sirvo em meu espírito. Você acha que ele estava triste? Por intermédio de Jesus Cristo, por todos vós, pois a vossa fé é anunciada em todo mundo. Você vê a alegria desse escravo. Versículo 11. Porque desejo muito ver-vos. Você acha que um escravo triste tem vontade de cumprir o seu envio? O seu chamado? Por isso, deixa eu fazer aqui um adendo. O Senhor nos chamou para ser filhos, nos tornou filhos através de Cristo. E o papel do filho agora é proclamar a bondade do Pai, o amor do Pai, a misericórdia do Pai, a compaixão do Pai, o favor do Pai, a justiça do Pai. E se proclamar tudo o que foi dito agora é um fardo, de fato ainda não somos filhos e não somos escravos livres. Deus não aceita ninguém proclamar a sua palavra, dizer quem Ele é, com um coração pesado. Versículo 11, ele diz o quê? Porque desejo muito ver-vos. Olha o versículo 15. De modo que, no que depender de mim, estou pronto para anunciar o evangelho. Paulo tinha satisfação em ser servo de Jesus Cristo. Em ser, na palavra interpretada do grego, escravo de Cristo. Sabe que para Paulo era o evangelho? O evangelho para Paulo era grandioso. Ele estava disposto a se apartar de qualquer coisa, seja riqueza, saúde, aplausos, amigos, segurança. E aí vai uma infinidade de coisas que ele era capaz de se afastar a fim de ser fiel ao quê? Ao chamado que Deus lhe incumbira. É por isso que é importante a gente conhecer a Cristo, a qual servimos, a qual entregamos a nossa vida, ao seu governo, ao seu senhorio. Porque às vezes, se você não conhece a Cristo da maneira a qual Ele quer ser revelado, ao invés do chamado se tornar uma satisfação, um prazer, ao ponto de decidirmos por Ele, se tornará um enfado, uma canseira. E não é isso que Cristo tem para nós. Falamos sobre Paulo, falamos sobre o seu chamado, vamos agora para o versículo de número 2. O que o versículo 2 diz? Que ele antes havia prometido para pelos seus profetas nas santas escrituras. Para a gente entender o 2, a gente precisa entender que ele está ainda ligado ao versículo 1, quando diz, separado para o evangelho de Deus. O que está em ênfase no versículo 2? O evangelho. E aí te faço outra pergunta agora. O que é esse evangelho em que Paulo se dispõe a se gloriar por servir como escravo? O que é esse evangelho? Que evangelho é capaz de deixar alguém feliz por perder tudo a fim de compartilhá-lo? Falei que era uma pergunta, né? São duas. O que é o evangelho que Paulo se dispõe a se gloriar por servir como escravo? E a outra pergunta é, que evangelho deixaria feliz por perder tudo a fim de compartilhá-lo? A gente precisa entender o que é o evangelho. Então vamos lá, a resposta. Primeiro, evangelho é literalmente boa notícia. Evangelho é literalmente boa notícia. Para você ter ideia do que Paulo estava escrevendo aos romanos, e não fugia do entendimento dele, naquele século, se o imperador ganhasse uma batalha distante,
Se a vitória fosse celebrada no campo da batalha, sabe o que ele fazia? Se aquela vitória lhe garantisse paz, ele estabelecia a sua autoridade naquela região. E imediatamente, ele enviava um arauto que era incumbido de proclamar a vitória, a paz e a autoridade do imperador. Olha só o que Paulo está usando para ensinar os irmãos de Roma e a nós aqui que estamos sendo expostos a esse evangelho. O evangelho é literalmente boa notícia. Não foi o imperador que conquistou a batalha em algum campo específico. Foi o Rei dos Reis que deixou a sua glória, assumiu a forma de homem, assumiu a nossa forma corpórea, subiu ao madeiro, voluntariamente como um cordeiro mudo, entregou a sua vida, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e agora ele nos incumbiu como arautos para proclamar as boas notícias do Evangelho. Em palavras simples, o Evangelho é um anúncio, é uma proclamação. Deixa eu te dizer que o Evangelho não é agora. O Evangelho não é um conselho. Por quê? Porque conselho você aceita se quiser. Até gente que não gosta de conselho, algumas pessoas, no momento da sua raiva por se constrangê-lo com algum conselho, diz assim: se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Vou te dizer que Cristo não nos mandou um conselho, Cristo nos mandou uma boa notícia. O Evangelho é notícia boa, notícia sobre o que foi feito, e nós citamos aqui. O apóstolo Paulo, agora ele é o arauto desse anúncio. E vale lembrar que o Evangelho não é sobre Paulo, não é de Paulo, não se originou e ele não reivindicou essa autoridade para engessar o Evangelho. O Evangelho é de Cristo, as boas novas é de Cristo. O próprio versículo 1 vai dizer: separado para o Evangelho de quem? Qual é a última palavra do versículo 1? O Evangelho é de quem? De Deus. Assim como Paulo, não temos a liberdade para remodelar o Evangelho. Tem gente que na geração em que nós estamos vivendo, está moldando o Evangelho para trazer a ele uma característica mais amena, de que o pecador não é tão pecador, de que o mundo vindouro é para todos aqueles a qual Cristo resgatou, e que não precisa de uma transformação, de uma metanoia, pode ser introduzido a esse reino como estás. O Evangelho não pode ser remodelado para se tornar mais atraente em nossos dias. Ninguém pode domesticar o Evangelho de modo a se tornar mais cômodo para a gente se adaptar na nossa vida, no nosso contexto, na nossa rotina. Pense nisso. Se você tem ouvido alguém tentar enfeitar o Evangelho para que ele não provoque o confronto necessário, não é o Evangelho de Deus. Porque o Evangelho de Deus gera em primeiro momento reflexão, leva-nos a entender quem é Deus e quem somos nós. Essa é a verdade. Aleluia. Falamos que o Evangelho não é de Paulo, ele não reivindicou a sua autoridade, mas o Evangelho também não é novo. Olha o versículo 2. Que ele antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Deus havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras a respeito do Evangelho. É disso que trata o Antigo Testamento. É disso que fala o Antigo Testamento. Se nós olharmos como nós estudamos Êxodo, Êxodo estava falando sobre a chegada de Cristo, a manifestação de Cristo, o próprio tabernáculo. Tudo o que havia no tabernáculo revelava o Cordeiro de Deus. Toda a Escritura aponta para esse anúncio. Paulo usou como um andaime o Evangelho, para que ele fosse conhecido. O conteúdo do Evangelho não é sobre Paulo, não é sobre os profetas, não é sobre o Éden.
O conteúdo do evangelho está no versículo 3, vamos ver? Vamos ler do 1 ao 3 para ir dando formato à nossa leitura? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de quem? Do seu Filho. O conteúdo do evangelho então vai falar de quem? Do Filho. O evangelho precisa estar centrado em Jesus. Meu irmão, o testemunho de transformação que Deus promoveu na sua vida é importante, gerou para você uma experiência, mas ele não é mais importante do que falar a respeito de Cristo. Minha querida, o que você viveu, nasceu no campo missionário, aonde você foi, o que Deus trouxe como experiência é importante, mas não pode tomar a centralidade de Jesus. O evangelho é sobre Cristo, e a única boa notícia que traz transformação de vida é Cristo. Falo isso porque em muitos lugares já mudaram a rotina. Ao invés de dar vazão ao evangelho de transformação, que é poder de Deus para nossa salvação, que fala a respeito do Filho, gasta-se tempo com tudo, menos com o evangelho. Não existe nada que vai confrontar o homem como o evangelho. Você pode expor opiniões, pode falar em filosofia, pode tentar influenciar as pessoas pela uma liderança formatada, intelectual, mas a única coisa que de fato vai gerar transformação no homem dentro dele, para a santidade e para conhecer ao Senhor, é o evangelho, porque o evangelho está centrado no Filho de Deus. Ele diz a respeito de uma pessoa, não é conceito, é sobre ele, não é sobre nós. Nós precisamos fugir de um culto antropocêntrico, de um culto que coloca a gente como a pessoa mais especial do que Cristo. Porque tudo é para nós, foi feito para nós. Nós precisamos regalar, porque Ele colocou a gente como centro. Que é isso, queridos? Deus fez tudo porque Ele é fiel à sua palavra. Deus é fiel à sua palavra. O que nós merecíamos, a gente precisa sempre trazer à mente. Nós merecíamos a morte como consequência do pecado. Mas Ele é fiel à sua palavra e Ele nos trouxe vida. Não queira ser o centro da exposição da pregação. As suas experiências, minhas experiências são importantes e tem tempo para ser compartilhado. Mas o evangelho precisa ser primazia. O evangelho diz a respeito de Cristo. E quem era Cristo? Paulo expondo aos irmãos de Roma, ele não vai deixar de dizer quem é Cristo. Vamos continuar lendo o versículo 3. O evangelho fala acerca do seu filho, que humanamente nasceu da descendência de Davi. Ei, deixa eu te dizer 3 coisas pelo menos aqui. A primeira é que Cristo foi plenamente humano. Se há alguém que acredita que tudo que Cristo viveu, ele triunfou por ser somente Deus, só de forma sobrenatural, o escritor da carta aos Hebreus vem e diz assim: ei, você tem alguém que viveu como você, homem. Ele foi homem como nós, sentiu fome, frio, viveu experiências como homem. A própria Bíblia diz que humanamente, está lá, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Segunda coisa, ele é aquele que cumpriu as promessas das Escrituras. No versículo 3 está dizendo que ele é da descendência de quem? Descendência de Davi. Abra sua Bíblia, segundo livro de Samuel, capítulo 7, do versículo 11, a parte B, até o versículo de número 16, e eu vou ler com vocês aqui no telão. Ele cumpriu as promessas da Escritura. Se a Escritura está dizendo que é da descendência de Davi, Paulo está afirmando isso. Olha o que está na Bíblia, capítulo 7, do segundo livro de Samuel, diz assim: a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que o Senhor te fará
casa. Quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para quando mesmo? Para sempre. Vamos continuar. E lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoite de filhos de homem. Mas a minha benignidade se não apartará dele. Como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Quando Paulo está escrevendo que ele é da descendência de Davi, Paulo está trazendo à tona que o Senhor cumpriu com a sua promessa. Terceira coisa que eu quero que a gente entenda. Primeiro é que ele é plenamente humano. Segundo é que ele cumpriu as escrituras. E terceiro, ele é divino. Ele é divino. Fala para mim, quem foi o homem que ressuscitou dentre os mortos? A primeira coisa que o constitui divino é o túmulo vazio. Quem vai para Israel passa pelo túmulo, e o túmulo está vazio. Ele ressuscitou. Sua ressurreição afasta qualquer dúvida que ele é de fato o Filho de Deus. Segundo, a sua ressurreição e a sua ascensão foram o caminho para que ele ocupasse o que lhe pertence por direito. E o que lhe pertence por direito? Assentar-se sobre o seu governo. Aonde? À direita de Deus. Vamos ver? Efésios capítulo 1, versículo 19, a parte B ao versículo 22, vai mostrar o que é de direito de Deus. E para os meus irmãos que estão na mesa, me ajudem aí com Filipenses 2, do 9, versículo 9 e versículo 10 também. Olha o que diz. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando da onde? Dos mortos, e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. O que é que dá a Cristo o status de divino? Ele morreu, ele ressuscitou e ele foi ao céu. A sua ascensão de fato ocorreu. Olha o que diz Filipenses capítulo 2, versículo 9 e versículo 10. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Ei, três coisas. Ele veio como humano, ele cumpriu com as promessas, e ele também é divino. O Filho de Deus humildemente se tornara um homem, porque ele provara a pobreza, ele suportara a rejeição, ele sofrera uma morte impotente. Mas na ressurreição, oh aleluia, na ressurreição, vemos não só que ele é o Filho de Deus, mas que agora ele é o Filho de Deus com poder. O Filho de Deus com poder. Para quem está esperando apenas o triunfalismo, deixa eu te dizer, maior ato de triunfalismo foi Cristo ressuscitar dentre os mortos, está à direita de Deus. E hoje, como diz a carta aos Efésios e a Filipenses, ele assumiu o governo. Versículo 4. E com poder foi o quê? Declarado Filho de Deus,
segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ei, o versículo 4 vai dar nome ao Filho de Deus. Qual é o nome que nós vemos no versículo 4? Jesus Cristo, Ele é o quê? Nosso Senhor. Na versão grega do nome hebraico, Yeshua Josué, Deus salvará. O cumpridor de tudo que Deus havia prometido, como está no versículo 2. Ele é o Cristo, o homem ungido, a quem Deus designara para governar o seu povo. É o nosso Senhor, o próprio Deus. O Evangelho é tanto uma declaração do governo perfeito de Cristo, quanto um convite para que nós venhamos a nos submetermos a este governo perfeito, para fazermos dele o quê? O nosso Senhor. A gente sempre diz aqui na Arca, que nós não podemos aceitar a Jesus apenas como Salvador. Porque aceitar, receber a graça de Cristo para perdão dos pecados, se limita em reconhecer que somos pecadores, que Cristo veio para nos salvar, resgatar através do seu sacrifício, e aí tornarmos filho. O Senhor não quer apenas ser o Salvador do homem, Ele quer ser o nosso Senhor. Está preparado para se submeter a essa autoridade de Deus? Eu comecei aqui dizendo que nós temos dificuldade em nos submetermos à autoridade. Está preparado para isso? Está preparada para isso? Se submeter à autoridade de Cristo? Porque Paulo diz no versículo 4, com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos lá. Até o versículo 4, tudo bem? Versículo 5 vai dizer assim: por meio dele recebemos graça e apostolado por causa do seu nome, a fim de nos conduzir todos os gentios para a obediência da fé. Paulo faz questão de dizer aqui duas coisas. A primeira dela, toma nota, graça. E o que é graça? Favor imerecido. E ele menciona apostolado. E Paulo, aqui nós já entendemos que apóstolo quer dizer enviado. Então Paulo recebeu um favor imerecido de Deus quando ele o salva, e agora também o envia para falar das suas grandezas, para proclamar a boa notícia. Ei, tanto a tarefa de apóstolo quanto o poder para realizá-lo está baseado na graça, não tem outra forma. O papel de Paulo aqui está muito específico. O papel de Paulo é chamar todos os gentios à mesma graça, a graça de Deus. O Evangelho é para o antigo povo de Deus, os judeus, mas não só para eles. Porque se não for assim, Cristo não teria aparecido entre os seus discípulos, quando agora ele ressuscita dentre os mortos, e não teria delegado um chamamento, um comissionamento. E qual é esse comissionamento? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Ensinai-os, batizai-os, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele deu essa autoridade. Ele delegou esse comissionamento. Paulo sabe que ele é apenas um instrumento escolhido para levar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo entre os gentios, os reis e os israelitas, como está em Atos capítulo 9 e o versículo 15. Agora eu te faço uma outra pergunta. E qual é o chamado do Evangelho? Qual é o chamado do Evangelho? O próprio versículo de número 5, ele vai responder. Qual é o chamado do Evangelho? Qual é o chamado do Evangelho? Vamos ler? Por meio dele recebeste o quê? Graça e apostolado. Por causa do seu nome. Para quê? A fim de conduzir todos os gentios para a obediência da fé. O chamado do Evangelho então é obedecer a Cristo.
confiar nele, viver pela obediência da fé. Talvez você diz assim, não ficou claro. O que isso quer dizer? Então vamos lá. Primeiro, Paulo não está dizendo aqui que a fé e a obediência são requisitos individuais para a salvação. Guarde isso. Paulo não está ensinando aqui que a fé e a obediência são dois pré-requisitos. Paulo está dizendo aqui do pré-requisito fundamental. E qual é esse pré-requisito? Fé. Por quê? Porque a obediência, ela é proveniente à fé. Você já viu alguém que não acredita num projeto prosperar num projeto? Alguém chega para alguém e diz assim, olha, eu tenho um projeto, esse projeto prevê isso, o objetivo é esse, a missão é essa, o escopo é esse, aqui está o meio, aqui está o alvo estabelecido do projeto. A pessoa observou todo o projeto e no final ela diz assim, legal. Se for entregue a liderança desse projeto a essa pessoa, você acredita que vai prosperar? Vai? Não vai. Primeiro porque ela não acreditou. A mesma coisa é com Cristo. Se você tem lutado para ser obediente até agora e não conseguiu andar em obediência, deixa eu te dizer uma coisa hoje que vai confrontar o teu espírito. Te falta uma coisa extremamente importante. Te falta a fé. Porque a fé é a base da onde provém a obediência. Se eu conheço a Cristo, se eu de fato me entreguei a Ele, se Ele de fato é o meu Senhor, e eu amo, de fato a fé que eu tenho no Senhor, vai fazer com que eu leve uma vida em obediência. Por isso eu vou te dizer, obediência sem fé não existe ao Senhor, é sacrifício de tolo. Uau! Por quê? Porque Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que a fé é o único veículo que agrada ao Senhor. Porque é impossível o homem se aproximar de Deus sem fé. Se a obediência fosse um pré-requisito, estaria em Hebreus capítulo 11, versículo 6. É impossível o homem agradar a Deus sem fé e obediência. Não está. Por quê? Porque a obediência é fruto de uma fé sadia na pessoa de Jesus Cristo. Olha lá o final do versículo. A fim de conduzir todos os gentios para a obediência da... Está assim na sua Bíblia? Está assim nessa versão aqui, da igreja? Que vocês estavam usando? Capítulo 1, versículo 5. Obediência da... Olha lá, na versão que aqui colocou na NVI... O Hermes me ajudou, está assim, por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Está com dificuldade de obedecer? Está faltando fé. E a fé só vem pelo ouvir, e ouvir o que mesmo, minha gente? A palavra de Deus. Se nós não conhecemos a Deus pelo Evangelho, jamais seremos capacitados a obedecê-lo, porque a obediência provém da fé. Essa obediência brota num coração daquele que já entregou o governo da sua vida a Cristo, o Filho de Deus. Vou reforçar, a obediência flui da fé. É consequência de se ter fé. Não é uma segunda condição para a salvação. Isso realmente significa que a fé verdadeira em nosso coração vai produzir em nós vida. Se você proclama o Evangelho que é boas notícias, você só proclama porque você já tem vida. E vida por intermédio da fé que a palavra de Deus produz em nosso coração. Porque o Evangelho é a proclamação de que Jesus é o Rei prometido. E se nós cremos que Ele é o Rei prometido, logo obedeceremos o Rei prometido.
O Evangelho proclama que Jesus é o Filho de Deus ressurreto e que Ele é poderoso. E se isso está instaurado em nosso coração com convicção, logo haverá obediência ao Filho de Deus que é poderoso, que é ressurreto. E aí, o Senhor nos convida a nos achegarmos a fim de desfrutar das bênçãos do governo que Ele tem. Eu achei tão profundo esse contexto. Sem fé é impossível agradar a Deus, e se não houver fé, é impossível agirmos com obediência. Só vamos obedecer quando de fato conhecemos o Senhor. Aleluia. A questão é que a fé verdadeira é a fé que vem do Rei Divino, a quem devemos a nossa obediência, não obediência cega. A Ele nós somos amigos. Haverá uma grande e alegre obediência que vai fluir de fato do nosso coração quando verdadeiramente reconhecemos Cristo como Rei. Sabe o que Martinho Lutero escreveu? Somos salvos pela fé. E a fé que salva jamais vai vir sozinha. Somos salvos pela fé, e a fé que salva jamais virá sozinha. Ela vai trazer consigo gratidão, alegria e uma obediência confiante. Amém? Aleluia. Deus é bom. Deus esclarece o nosso coração. Versículo 6 e versículo 7, ele vai dizer assim: entre os quais também sois chamados para ser de Jesus Cristo. Vamos seccionar esse versículo? Primeiro, eles foram chamados para ser de quem? De Jesus Cristo. Deixa eu fazer uma pergunta para você e para nós. Você tem essa convicção que você foi chamado para ser de Jesus Cristo? A gente canta isso, né? Eu sou teu e tu és meu. A Bíblia diz isso, olha. Paulo escrevendo aos irmãos de Roma diz: olha, vocês foram chamados para ser de Jesus Cristo. Primeiro, isso tem que gerar convicção em nosso coração. Segundo, vocês são amados por Deus. Vamos ver o versículo 7? A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, Deus ama os cristãos daquela região. E olha, não foi apenas um privilégio deles, Deus nos ama também. Terceiro, Deus os chamou com um propósito, vamos ver? Chamados para serdes santos. Irmãos, uma das coisas que mais pesa, irmãos, hoje eu estou com um tique aqui, viu? Não reparem. Se no final quebrar, vocês me avisam. Eu já mexi nesse microfone acho que umas 300 vezes, mas é um tique nervoso. Eu sempre estou assistindo a mensagem depois para identificar onde estão os problemas, mas hoje não precisou assistir para já saber que eu estou com problema hoje, tá? Vamos lá, vamos continuar. Um grande problema da geração em que nós estamos vivendo é com a santidade. Chamados para ser santos não é chamados para serem perfeitos. Pensem nisso. Você não foi chamado ainda para ser perfeito, porque a perfeição provém do Senhor num processo de regeneração. Somos transformados de glória em glória até chegar à perfeita varonilidade, a chegar à perfeição. Então, santo não tem nada a ver com perfeição. Santo tem a ver com separado, consagrado. E quando nós estamos separados e consagrados, nós vamos viver um processo de santificação que vem pelo poder da palavra. A lavagem pela água que Paulo escreve em Efésios capítulo 5. Muitas pessoas não aceitam o processo de limpeza que a palavra de Deus promove em nós. O Senhor fala que essa palavra é a que santifica. E nós precisamos estar dispostos a receber essa água, mesmo que ela contrarie a nossa vontade. Mesmo que ela abata o nosso ego. Mesmo que ela revele o nosso caráter. Ela é necessária para o nosso crescimento. Olha que a palavra de Deus enviada para os irmãos de Roma e para nós. Vocês foram chamados para serdes santos. Quarto lugar. Graça e paz a vós da parte do nosso Deus e Pai
de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira coisa, qual é mesmo? Ainda se lembram? Eles foram chamados para ser de Cristo. Segunda coisa, eles são chamados de amados de Deus. Terceira coisa, eles foram chamados para serem santos. E a quarta coisa, eles desfrutam de dois pré-requisitos que a graça proporciona: graça e paz. E olha, é lindo essa menção, por quê? Principalmente eu quero me ater à graça, à paz. Quando Paulo escreve aos irmãos de Filipenses, ele declara que essa paz excede todo entendimento. E quando Jesus vai ter com os seus discípulos, ele diz assim: paz seja convosco. Não é a paz que o mundo lhe oferece. Então a paz que a igreja, que os cristãos desfrutam em Deus, excede todo entendimento. Paulo é levado a dar graças a Deus, por intermédio de Jesus Cristo, por esses irmãos. Perceba o que Paulo vai dizer aqui. Versículo 8. Em primeiro lugar, dou graças a meu Deus por intermédio de Cristo Jesus, por todos vós, pois a vossa fé é anunciada em todo mundo. Irmãos, Paulo já ouvira falar dos irmãos de Roma. A igreja de Roma, Paulo nunca esteve lá, mas ele já ouvia falar sobre a igreja de Roma, a maneira com que ela vivia, a fé que ela anunciava em todo o mundo, porque Roma era uma potência. Aí você pergunta, mas por que Paulo queria ir para Roma? Olha o versículo 9. Porque Deus a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de que sempre vos menciono. Como sempre vos menciono. A igreja de Roma estava sempre nos diálogos de Paulo, por ser uma igreja firme na fé. Apesar do enfrentamento que eles tinham em relação aos cristãos judeus, eles eram firmes na fé. Versículo 9, versículo 10. Pedindo constantemente em minhas orações, que agora, de algum modo, pela vontade de Deus, haja boa ocasião para vos visitar. Sabe o que Paulo estava pedindo? Eu quero estar com vocês, eu quero ir até vocês. Paulo queria estar numa igreja, visitar uma igreja que era sadia, que proclamava a fé. Mas Paulo tinha boas notícias, e Paulo tinha a acrescentar a essa igreja. Essa igreja, de fato, ela já vivia uma obediência que era proveniente da fé, e pela qual Paulo pode agradecer a Deus e orar por eles de longe. Mas nós vamos entender qual é o propósito de Paulo estar em Roma. Vamos ler os versículos 11 e 12. Porque desejo muito ver-vos. Primeira coisa que ele vai dizer para quê? Para compartilhar convosco algum dom espiritual. O desejo de Paulo era estar com eles para compartilhar algum dom espiritual. E aí não sabemos se esse dom espiritual está nas habilidades ou no pastoreio, mas Paulo queria estar com eles para compartilhar um dom. Oh, queridos, como isso mexeu com o meu coração. A gente olha, pastor Isaías, e vê que Paulo era um homem douto, um homem entendido, um homem que desejava conhecer mais a Cristo, capaz de realizar as missões que Deus lhe dera, Mateus, durante as suas caminhadas aqui, as suas viagens missionárias, o estabelecimento da igreja. Mas ele vai para a igreja de Roma e ele fala assim: eu quero compartilhar com vocês algum dom espiritual, não no sentido de exaltação, mas no sentido de agregar. E qual é esse entendimento? A fim de que sejais fortalecido. Não é assim que está no versículo 11? Olha o versículo 12. Isto é, para que juntamente convosco, olha Paulo se incluindo,
eu seja encorajado pela fé mútua, vossa e minha. Paulo entendia que os dons é uma via de mão dupla. Ele tinha a oferecer, mas ele tinha também a receber. Irmãos, dons não são utilidades pessoais. Dons não são para satisfações peculiares. Dons é para edificar a igreja. Deus envia os dons sobre a igreja para que haja edificação do corpo. Paulo, entendendo isso, ele diz: olha, eu vou para contribuir e vou voltar também sendo abençoado, porque vocês contribuirão comigo. O grande apóstolo não quer ir visitá-lo apenas para poder encorajá-lo. Ele fará para que ele também seja encorajado. Lembra do versículo 12? Para que juntamente convosco eu seja encorajado. Pelo quê? Pela fé mútua, vossa e minha. Agora, deixa eu te fazer uma afirmação aqui. Se Paulo buscou o encorajamento de outros crentes, e se buscou esse encorajamento na fé de outros crentes, quanto mais nós devemos fazer. Para você que nos assiste, talvez você tenha pensado nesses últimos dias abandonar a participação na eclésia, no corpo de Cristo, como membro do corpo de Cristo. Deixa eu te dar uma notícia: não existe vida fora do corpo. Não existe vida fora da membresia. Ah, mas eu creio na palavra, Jesus de fato é o Salvador, mas a gente só experimenta o seu senhorio vivendo no convívio do corpo, na dinâmica do corpo, na sinergia do corpo. Não existe vida como um cristão ermitão. Ah, eu não gosto dessa igreja, por isso, eu não gosto dessa outra, por aquilo. Deixa eu te dizer, vai ser muito difícil, porque Jesus não vai mandar fazer uma igreja só para atender às suas necessidades particulares. Eu entendo que igreja é o lugar onde existem gentes mais difíceis, na qual eu faço parte e sou participante das dificuldades também. Com pensamentos, com atitudes, com personalidade. Nós viemos para ser inserido ao corpo de Cristo com tudo isso. Mas há um detalhe glorioso: quando nos submetemos ao senhorio de Cristo, Ele nos ensinará a ser participantes do seu corpo e participantes ativos que contribuem para o encorajamento, assim como somos contribuintes para o encorajamento do outro. Pare de achar que a sua igreja tem problema, que os membros da sua igreja são os mais problemáticos, que os membros da sua igreja... Para com isso. Todos nós somos participantes do corpo de Cristo e precisamos ser edificados e também edificar a outros. Somos participantes do corpo, a qual Cristo é o cabeça, dele vem o senhorio. E olha, Paulo não se isentou de igrejas difíceis. Se Paulo pensasse como nós, cristãos do século 21, Paulo não teria ido para Coríntios. A igreja mais rica em dons, mas fraca em relacionamento, em submissão. Paulo teria abandonado eles, e ele não fez isso. Paulo não teria escrito para a igreja da Tessalônica, a qual os cristãos queriam parar com tudo, e agora aguardar a volta de Jesus. Eles tinham abandonado a eles. Você e eu fomos levantados pelo Senhor, primeiro, para ser de Cristo, amados de Deus, fomos chamados para a santificação e recebemos graça e paz. Para quê? Para que pudéssemos ser participantes de algum dom no corpo de Cristo, para edificar e ser edificado pelos dons que está também na vida do meu irmão, do teu irmão, daqueles que fazem parte do corpo. Aleluia! Os versículos 11 e 12 começam a nos mostrar parte do que é a obediência que vem pela fé. É obedecer a Cristo, tendo a humildade para servir o seu povo e ser também por ele servido. O versículo 11 nos ensina a usar, sejam quais forem os dons que o Senhor nos concedeu, de maneira graciosa para fortalecer as pessoas na fé.
O versículo 12 nos ensina a permitir que outros também usem a fé e os dons que o Senhor lhes concedeu para nos edificar. Isso quer dizer encorajamento mútuo. Aleluia. Não existe vida se não houver essa dinâmica. Lembrando de que Deus declarou que Jesus é seu Filho ressurreto, com poder para governar, e que pela fé nele nós desfrutamos da graça e da paz com ele. Eu quero vos dizer, quando passamos tempos com outros crentes, nós estamos passando tempo com aqueles que dizem a mesma verdade. Nós estamos passando tempo com gente que diz, tudo isso é maravilhoso. Podemos ver a fé e a obediência que decorrem dele ao nosso redor. Podemos ver as pessoas usando seus dons em benefícios de outros, e podemos usar os nossos dons em benefícios delas. E sabe o que isso promove? Isso nos encoraja e isso nos fortalece. Não esqueça disso. Essa é a importância da dinâmica do reino. Eu queria convidar você a voltar e ler do versículo 1 ao versículo de número 12. Com esse entendimento que nos foi participado nessa noite a respeito do serviço de Paulo ao Senhor. Da sua submissão em obedecer à comissão que o Senhor lhe deu. Vamos ver? E aí nós terminamos. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele antes havia prometido pelos seus santos profetas, nas santas escrituras, acerca de seu filho que humanamente nasceu da descendência de Davi, e com poder foi declarado filho de Deus segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Por meio dele, recebemos graça e apostolado por causa do seu nome, a fim de conduzir todos os gentios para a obediência da fé, entre os quais também sois chamados para ser de Jesus Cristo. A todos que estais em Roma, amados de Deus, chamados para ser de santos, graça e paz a vós, da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, dou graça ao meu Deus, por intermédio de Jesus Cristo, por todos vós, pois a vossa fé é anunciada em todo o mundo. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre vos menciono, pedindo constantemente em minhas orações que agora, de algum modo, pela vontade de Deus, haja boa ocasião para visitar-vos. Porque desejo muito ver-vos, para compartilhar convosco algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. Isto é, para que juntamente convosco eu seja encorajado pela fé mútua, vossa e minha. Essa é a palavra do apóstolo Paulo aos irmãos de Roma, e que o Senhor nos permitiu hoje deleitar. Ei, quer que o mundo seja transformado? Sim ou não? Seja transformado pelo evangelho. Não se esqueça que o evangelho não é conselho, é boa notícia. E a boa notícia é que agora em Cristo nós temos condições de fato vivermos uma fé que produz uma obediência saudável. Agora a nossa obediência não é mais cega, não é mais involuntária, imposta. É uma obediência adquirida por Cristo, que nos trouxe para ser servos. E olha, eu vou dizer, Cristo é tão lindo, que ele fala assim, não vou chamar mais vocês de servos não. Agora vocês são os meus amigos. Porque tudo que o Pai me fez saber, eu tenho compartilhado a vós. Você vê como que ser escravo de Cristo é ser diferente de ser escravo do pecado? O pecado opõe, impõe, obriga. Cristo não. Cristo comunica, influencia e ainda habilita para fazer o bom serviço. Vamos orar? Enquanto isso, Mateus e Dayana venham para cá. Vamos celebrar ao Senhor. Daí da tua casa, se você pode, na dinâmica de culto, fique de pé agora. Eu quero orar com você e por você. Aleluia. Vamos fazer isso? Deus é bom. Deus é maravilhoso. Aleluia. Vamos orar. Senhor,
Nós te louvamos nessa noite, como de fato o Senhor é, bondoso, justo, fiel. Lançamos diante da tua presença, Senhor, pedindo que o Senhor abra o nosso entendimento, fortaleça a nossa fé, para que venhamos avançar, Senhor, na aplicação do Evangelho. Porque o Evangelho, Senhor, é a única fonte que promove fé. O Evangelho é palavra viva, Senhor, apta para discernir pensamento e a intenção do nosso coração. Quantas vezes, Pai, desobedecemos as tuas ordens, porque nos falta fé. Falta fé para que essa fé produza obediência. Mas hoje estamos sendo ministrados por esta verdade, Pai, como teus, como amados de Deus, como chamados para a santificação, da qual já recebemos graça e paz. Fomos habilitados, Senhor, para encorajar uns aos outros e para compartilhar com os outros os dons que o Senhor já tem derramado sobre nossos corações. Que nós não venhamos ser indiferentes, Pai, que nós não venhamos retroceder no chamado que o Senhor nos tem proporcionado, que nós possamos avançar para o alvo, Senhor, sendo santificados pela verdade, Deus, sendo transformados pelo Evangelho, vivendo um Evangelho saudável, centrado em Ti, Jesus, porque o Evangelho é a boa notícia do Filho, e o Filho veio trazer salvação aos homens. Nós precisamos, Senhor, viver nessa verdade, para viver uma vida abundante. Nós nos lançamos aos Teus pés, Pai, em submissão voluntária, porque já conhecemos a Ti. Muito obrigado pela oportunidade de compartilhar essas palavras. Nas nossas limitações, faltas, Senhor, explanações, mas eu sei que a Tua presença, Espírito Santo, vai ao profundo do coração do homem e revela a santidade, o governo, a salvação que vem do eterno, a salvação que vem de Ti, Jesus. Nós louvamos o Teu nome nessa noite e nós agradecemos por essa tão rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos na Tua presença, para a glória do Teu santo nome. Te louvamos e Te agradecemos no nome de Jesus, Pai. Aleluia. Amém. Vamos louvar ao Senhor? Aleluia. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o Teu nome, proclamai a Sua salvação. Entre as nações as Suas obras, entre todos os povos as Suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Vamos dizer mais uma vez? Cantai ao Senhor, Diga para Ele. cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o Seu nome, proclamai a Sua salvação. Anunciai entre as nações o quê? As Suas obras, entre todos os povos as Suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante
Uma canção agora pedagógica para a gente guardar a mensagem de hoje, ok? Deixa eu fazer a última oração daqui nessa noite. Esse microfone rosa aqui funciona, Hermes? Não? Pena. Se você está enfermo aí na sua casa, se você está enfrentando algum tipo de enfermidade, eu queria orar com você. Eu queria repreender nessa noite toda a ansiedade, toda a enfermidade. Nós falamos aqui que Paulo queria comunicar algum dom com a igreja de Roma, e assim por eles também ser abençoado através dos seus dons, serem encorajados. E eu queria orar por isso nessa noite. Talvez você está enfrentando uma dificuldade que foge do teu controle, mas Deus é poderoso para ministrar sobre a sua vida o equilíbrio, a cura, a transformação, porque dele é que vem a graça, ele é a fonte inesgotável. Então se você está enfrentando alguma dificuldade, seja qual for a dificuldade, ore comigo agora. Confia no Senhor, entregue agora o teu coração ao governo do Senhor, porque Ele tudo pode fazer. E o microfone está pronto? Ô, pastor Isaías, vem cá, por gentileza. Ore com a gente aqui. Vou convidar meu amigo aqui para orar conosco a respeito do que nós falamos aqui. E olha, Mel, se estiver assistindo aí junto com a Paula, nós estamos aqui unidos com você. Estamos orando por você, pela sua vida. Ana, se você estiver ouvindo aqui, Carol, nós estamos com você, orando por você nessa noite. Nós estamos orando por todos aqueles que estão enfrentando, irmãos, momentos difíceis. Orar por aqueles que estão internados, orar por aqueles que estão acometidos da Covid, por outras enfermidades. Vamos orar. Nós colocamos diante do Senhor porque a esperança dele vem todas as coisas. Então nós confiamos que se for da vontade dele para esse tempo, ele vai fazer o que apraz a sua boa, perfeita e agradável vontade. Ore com a gente e nós já vamos aproveitar e orar para o encerramento. Se você quiser compartilhar com a gente, ofertando e dizimando aqui nessa casa, nós estamos aí com alguns comunicados na rede social. Você pode entrar lá e pode entender qual é o meio de compartilhar conosco esse tempo agora, ajudando nas manutenções necessárias do reino de Deus, da casa do Senhor. Convido você a fazer parte. Nós agora acabamos de fazer o pedido de mais 15 cestas. Aquelas que nós já tínhamos pedido já foram feitos, já recebemos, já distribuímos. E agora pedimos mais 15 cestas básicas. E nós estamos aí com até agora 4 pessoas compartilhando desse momento de doação. Se você quer participar doando uma cesta básica a quem está agora passando por essa dificuldade, entre em contato pelos canais aqui da igreja e nós vamos passar as informações para você ser um também mantenedor desse projeto nesse tempo que nós estamos enfrentando. E olha, você tem filho, tem adolescente em casa? Sábado tem a nossa transmissão aqui às 16 horas do Arca Kids. E na quinta-feira, faz o seu culto doméstico, reúne a sua família, sente com a sua família, lê um texto bíblico, faz uma oração, comente a respeito do que o Senhor está fazendo na casa, o que vocês estão entendendo por evangelho. Vamos desenvolver a nossa espiritualidade, mesmo não tendo a oportunidade do culto presencial. E se você quer participar do que nós estamos fazendo agora, para influenciar outras famílias, direcionar outras famílias a esse projeto do culto dos lares, publique lá na sua rede social a foto com a sua família e coloque #cultuando em família. Você vai estar participando dessa iniciativa de levar outras famílias a propagar também o evangelho em casa, que é a primeira igreja. Quero convidar você a participar deste tempo. Deus abençoe, vamos orar. Pai do Senhor, irmãos, vamos estar orando. A palavra de Deus diz que a oração do justo, ela pode ir muito em seus efeitos. Vamos estar apresentando. Se você tem alguma enfermidade, se você está passando por um momento de dificuldade, vamos colocar nossa fé em ação nesse momento. Porque como foi ministrado aqui, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas se colocarmos a nossa fé em ação, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Vamos estar orando. Pai querido, estamos diante da sua graça, diante da sua presença.
Te louvamos, te adoramos e engrandecemos o teu nome. Os nossos corações se encontram alegres aqui nesta noite, Senhor, porque tu já tens falado conosco de maneira tão gloriosa através da tua palavra. Tem nos ensinado, Senhor, de uma maneira especial. Pai, nesse momento é uma oportunidade de levantarmos a nossa voz diante da tua presença, levantar um clamor, Pai, para aqueles que estão passando por um momento de dificuldade, para aqueles que estão passando por alguma enfermidade, para aqueles que estão passando por um momento, Senhor, que não conseguem compreender os porquês, Senhor. Mas neste momento agora, na autoridade que há no nome de Jesus Cristo, nós oramos agora, Pai, todo mal, toda enfermidade, nós repreendemos na autoridade que há no nome de Jesus Cristo. Pai, aqueles que estão diante da tua casa, mas que estão temerosos, que, Senhor, que estão com medo de tudo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós oramos hoje para que esta palavra venha trazer fé aos corações que foram nesta noite ouviram a tua palavra. Pai, que nesta noite possamos colocar a nossa confiança no Senhor, porque tu és poderoso, Senhor, para fazer apenas tudo. Em nome de Jesus Cristo, manifeste a tua glória. Toda enfermidade saia em nome de Jesus Cristo. Todas aquelas pessoas que estão com medo, Senhor, de sair até na rua, Senhor, na autoridade que há no nome de Jesus Cristo, traga paz ao coração, como diz a tua palavra, a paz de Cristo, que excede todo entendimento. A paz de Cristo é saber que em meio à guerra, em meio à luta, em meio à tribulação, em meio à dificuldade, mas a nossa confiança, ela transcende tudo isso, porque nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Pai, em nome de Jesus Cristo, realiza milagres para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Em nome de Jesus, te louvamos, Senhor, por mais este culto que nos concedeste aqui nesta noite, nesta construção do conhecimento. Nós te louvamos, nós te adoramos, te agradecemos pelo privilégio de estar mais uma terça-feira reunidos, Senhor. Alguns aqui na igreja, mas a maioria nos seus lares, mas tiveram a oportunidade de ouvir a tua palavra. E a minha oração, Senhor, é que esta palavra ela venha produzir, Senhor, aquilo que lhe apraz, que é do teu querer e da tua vontade, que possamos fazer como salmista, que venhamos guardar a tua palavra no coração, para que venhamos praticar, e quando praticarmos, vamos viver tudo aquilo pela qual ela foi liberada sobre as nossas vidas. Pai, assim nós te louvamos, te adoramos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. Estenda vossas mãos aí. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. Está terminado em nome de Jesus. Amém. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado.